classificação funcional, não é? Além do grau de liberdade, tem a ver também com o quê? Com o número de eixos, tá? Eixos do movimento. Quantos são os eixos de movimento? Ou seja, uma articulação que tem 1 grau de liberdade, ela possui quantos eixos? 1. Nós chamamos de quê? Monoaxial. Ou uniaxial, mesma coisa. Monoaxial ou uniaxial. Quando a articulação tem 2 graus de liberdade, biaxial. Se ela tem 3 graus de liberdade, triaxial. Agora, existem articulações, certo? Existem articulações que têm plano de movimento, mas não possuem eixo. Nós chamamos de não axial. Não axial. Pode ser chamado também de anaxial, certo? Não axial ou anaxial, ou seja, não tem eixo de movimento, não possui eixo de movimento. Bom, e finalmente, não é? Dentro dessa classificação, nós temos os planos de movimento. Quais são os 3 planos de movimento? Plano frontal, qual é o outro? Plano sagital. E o outro plano? Plano transverso. Então, muito bem. Vocês podem encontrar também em alguma literatura o seguinte: o plano frontal traz livros chamando o plano frontal de plano coronal. Certo? Plano coronal. Vocês podem encontrar plano sagital, certo? Chamado de plano anteroposterior. Na realidade, isso é o eixo. Tá? Mas nós vamos utilizar isso aqui para não confundir vocês. E o plano transverso pode ser chamado plano horizontal. Agora lembre o seguinte: cada plano desse possui um eixo de movimento. E esse eixo de movimento, ele não muda, sempre vai ser o mesmo para cada plano. Esse eixo de movimento, ele forma um ângulo de 90 graus. Ele é perpendicular ao plano. Né? Então, olha só. O plano frontal, ele possui um eixo. O plano frontal possui um eixo chamado de quê? Quem que lembra? Nesse sentido, ó, anteroposterior.
O plano sagital possui um eixo chamado lateral-lateral. E o plano transverso, eixo, e aí nós vamos ter outras nomenclaturas, né? Pode ser chamado, olha só, o eixo do plano transverso ele é de cima para baixo. Ele pode ser chamado de crânio caudal, céfalo podal, céfalo caudal ou longitudinal. Certo? Então nós temos aqui crânio caudal, céfalo podálico, certo? Ou longitudinal. Alguns livros podem chamar o eixo anteroposterior de eixo sagital, certo? Podem chamar o eixo lateral de transverso, mas nós não vamos utilizar essa nomenclatura para que vocês não confundam com os planos, senão fica uma confusão. Tá? Nós vamos utilizar essa nomenclatura, ok? Bom, relembrando ainda, o que é que acontece em relação ao plano frontal? Ele divide um corpo em quê? O plano frontal, ele divide o nosso corpo, né, em metades anterior e posterior, como se eu fizesse um corte aqui, ó. Então imagine o seguinte. O plano frontal, ele vai cortar o nosso corpo assim, ó. Vai fazer esse corte aqui, ó, dividido em metade anterior e posterior, certo? Anterior, posterior. O plano sagital divide em quê? Divide ao meio em direita e esquerda, né? Então é como se eu fizesse um corte aqui, ó, dividido em lado direito e lado esquerdo, né? Então aqui é o plano sagital, divide em lado direito e esquerdo, certo? E o plano transverso ou horizontal vai dividir o corpo aqui, ó, em metade o quê? Superior e inferior, não é? Então, o plano transverso ele vai dividir o corpo aqui em metade